This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Como que a gente pode provar que a realidade é real? Pois é, o vídeo nem começou, você já tá prestes a bugar. Se a gente tá vivendo numa simulação, como que a gente vai saber? Vem que hoje eu vou alugar um triplex na sua cabeça, se prepara que esse vídeo tá com tudo de melhor que o universo Nerdístico pode oferecer. Filosofia, física tradicional, física quântica e física científica. Vamos descobrir de uma vez por todas se a gente tá no mundo real ou vivendo numa simulação. Prepara o coração, vamos lá. Aí, pra agradar a nerdaiada toda, hein? Seria agradável esse vídeo. Nerdstrands, Peter aqui. Galera, o que The Sims, GTA, Cyberpunk 2077, o alerta de temporal que aparece no seu celular, o treinamento de pilotos de avião, o chat GPT e um computador quântico têm em comum? Tudo isso e muito mais partem de simulações. Daí eu te pergunto, você sabe me dizer quantas simulações podem existir no universo? A resposta mais óbvia é infinitas, concorda? Mas e realidade? Quantas... O óculos do Peter tá um pouquinho sujo, hein? Ô Peter, um paninho não, papel higiênico, um limpa-lente, caia bem, meu. Tá um pouquinho engordurada essa lente aí. Quantas realidades originais podem existir? Provavelmente só uma. Agora vamos à lógica. Se existem milhões de simulações e só uma realidade original, então a gente tem muito mais chance de estar dentro de uma simulação do que na realidade base. Você já tinha pensado nisso? Bom, calma que eu só comecei. Vamos analisar agora todas as possibilidades e as teorias mais insanas sobre a gente viver numa simulação. Depois desse vídeo, você nunca mais vai ver o mundo do mesmo jeito. Se você gosta desse quadro aí, Nerd Curiosidade, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, dá um like e comenta aqui embaixo dicas para os próximos vídeos aqui dentro desse quadro. O que você quer que a gente fale dentro desse quadro aí, Nerd Curiosidade? Muito obrigado. A gente tá gostando demais desse feedback de vocês. Galera, parece até conversa daquele pessoal que usa capacete de alumínio, mas não é. Muita gente já pensou na possibilidade da gente viver numa simulação. Isso não é de hoje. Com certeza ficou balançado quando você assistiu lá o filme Show de Truman ou Matrix, né? Mas essa ideia é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. This is the construct. It's our loading program. A primeira vez que alguém questionou a realidade que a gente vive foi milênios atrás. Então eu vou começar logo na voadora. O sonho da borboleta de Zhuangzi. Ainda lá no século IV a.C., o filósofo chinês Zhuangzi, ele contou uma história interessante. Ele sonhou que era uma borboleta. Daí, quando ele acordou, ele ficou se perguntando: eu sou Zhuangzi sonhando que sou uma borboleta? Ou sou uma borboleta sonhando que sou Zhuangzi? Parece bobagem, né? Mas é com essa pergunta tão simples que a gente se depara com um problemão. Como que a gente prova que a realidade é real? Como que se prova isso? Você deve ter ido pelo argumento mais óbvio agora, né? Ah, Pedro, eu pego um objeto e eu sei que ele é real, tô sentindo esse objeto. Você foi ou não foi por esse caminho? Você pensou isso? Mas você quer saber de uma novidade? De acordo com a ciência, você nunca encostou em nada na vida. A falácia do tato na física quântica. Oh, isso aqui é interessante, hein? Isso aqui é muito interessante. É isso mesmo, essa é uma daquelas coisas que parecem até contra-intuitivas, né? Mas a física quântica explica isso. Quer ver só? Os átomos, eles são formados basicamente por um núcleo feito de prótons e nêutrons, rodeado por uma nuvem de elétrons. A questão é que os elétrons têm carga negativa, e quando os dois átomos se aproximam, as nuvens eletrônicas começam a interagir. Lembra da escola que a gente aprende que os opostos se atraem e os semelhantes se repelem? É exatamente assim com as cargas dos elétrons, né? Como eles são negativos, os elétrons de um átomo repelem os elétrons do outro. E assim essa nuvem de elétrons cria uma força que impede os núcleos de se aproximarem o suficiente para que exista um toque real. Por isso que a gente acha que a sensação de um toque nada mais é do que a sensação dessa repulsão entre as nuvens de elétrons. Tá, Pedro, mas por que eu sinto minha roupa encostando em mim? Por que eu sinto que eu tô segurando o celular? Pois é, mas não é porque você está sentindo que você está realmente tocando. A sensação de toque não vem do contato real entre os átomos, entende? Os átomos não estão se encostando. A sensação de toque vem, sim, da interação entre as forças eletromagnéticas, uma repelindo a outra. É tanta força, como se fosse um imã tentando encostar no outro, mas tanta força que parece um toque, mas não é, eles não estão se encostando. Quando você aperta um objeto, por exemplo, os num nível quântico, as minhas mãos não estão se tocando. Num nível quântico. Elétrons da sua pele, os elétrons do objeto, estão se repelindo com mais intensidade.
Isso gera uma força contrária que empurra sua mão para trás, criando a sensação de resistência. Quando você segura um objeto, 3 forças agem junto. A gravidade que puxa o objeto para baixo, a repulsão eletromagnética entre a sua mão e o objeto, que seria como se estivesse empurrando o objeto para cima, né? E ainda a força do atrito horizontal, que é um atrito estático entre a sua pele e o objeto. Então segurar alguma coisa é simplesmente um equilíbrio específico de forças. E o toque é simplesmente uma sensação neurológica criada pelo cérebro a partir das forças eletromagnéticas com a nossa pele. Então tudo que a gente sente como toque, por exemplo, a textura, né, o calor, o frio, né, o molhado, nada disso é um contato físico direto, mas sim uma resposta do cérebro a partir dos estímulos que ele recebe, como por exemplo a troca de temperatura, né? Pressão entre as nuvens dos átomos, a vibração entre os átomos e por aí vai. Isso prova que a gente nunca tocou em nada. O que seria então o tato? A não ser uma tremenda ilusão, pergunto pra vocês. A gente não pode confiar nos nossos sentidos. Olha, você com certeza já olhou para um carro e viu uma roda girando na direção contrária. Ou uma hélice de helicóptero parecendo que tá girando muito mais devagar do que deveria ser. Você deve ter visto isso, né? Se você colocar uma mão numa água bem gelada e outra mão numa água bem quente, e depois você juntar as duas e colocar numa água em temperatura ambiente, nenhuma das duas mãos vai te dar a sensação real de temperatura ambiente. Quando você tá gripado, com o nariz entupido, você não sente o gosto de nada que você come. Pessoas que perdem alguns dos membros ainda podem sentir dor ou coceira na parte que não existe mais. Olha essa, uma vez fizeram um experimento com jujubas. Eles distribuíram jujubas com sabor de morango, mas ao invés de vermelhas, elas eram tingidas de verde. E adivinha, a maioria das pessoas juraram que tinha gosto de limão. Isso tudo, galera, prova que A minha esposa, ela tinha um pré-treino que eu comprava, acho que era o Horus, e tinha lá aumenta, sei lá o que, e era azul. O sabor, a cor do produto, do pré-treino. E ela falava que o sabor tinha gosto de azul. Ah, é sabor azul isso aqui. Fala, não, é menta com não sei o que. Não, é sabor azul. a realidade sensorial, né, o que a gente sente, a que a gente experimenta com os nossos sentidos, tudo isso é construído pelo cérebro e não necessariamente vai dar a resposta exata. Então a gente continua no mesmo lugar sem conseguir provar que real é real mesmo. Mas desde quando alguém tentou dizer que a gente vive numa ilusão? O mito da caverna. Esse é um dos diálogos que aparece no livro A República do filósofo Platão. Ele é uma das obras mais importantes da humanidade. Bom, a República foi escrita por volta do final do século IV a.C., ou seja, essa ideia de realidade simulada, né, de viver no mundo das ilusões, tem quase 2.500 anos. A ideia central é o seguinte, vamos lá. Imagina um grupo de pessoas acorrentadas todas dentro de uma caverna desde que elas nasceram. Então, desde sempre, elas estão presas, olhando para o paredão no fundo da caverna. Não fazem outra coisa a não ser ficarem presas, olhando para o paredão no fundo da caverna. E como é impossível ver o que tem atrás delas, a única coisa que elas sabem sobre o mundo é o que aparece no campo de visão, o fundo da caverna. Ninguém nunca contou para eles que eles eram prisioneiros, que eles estavam numa caverna, nem que existia mais coisa além do que eles viam. Você está fazendo as conexões disso aí, não tá? Bom, vamos continuar. Atrás desse pessoal existe uma fogueira. E sempre que alguma coisa passa em frente a esse fogo, isso gera uma projeção lá no fundo da caverna, tipo uma sombra, um vulto, né? Então, quando os prisioneiros veem as sombras desses objetos lá no paredão, a única possibilidade para eles é acreditar que aquilo é de verdade. Então, a sombra de um pássaro não é a representação de um pássaro. Para eles, é o pássaro real. Porque lembrando, né? Eles não têm referência do que é sombra e do que é real, né? Vamos lembrar disso. O sentido aqui é que, sem saber, eles vivem num mundo de ilusões. Bom, o primeiro plot twist dessa história é que, um certo dia, um dos prisioneiros consegue se soltar. E ele toma coragem para explorar a caverna. Daí ele passa pela fogueira, entende que a fogueira faz sombra no fundo da caverna e o que ele achava que era real era só uma ilusão, uma cópia. Entre outras palavras, uma simulação dos objetos reais. Ele continua andando e vai até a entrada da caverna. A luz do sol machuca os olhos dele, né? Mas aos pouquinhos a vista vai acostumando e ele vê a grandeza do mundo real. Essa é a parte da filosofia que diz que encarar a realidade dói e que o ser humano precisa se adaptar à realidade. Daí ele volta pra caverna pra contar tudo e libertar os outros pra conhecerem o mundo real. E aí vem o segundo plot twist. Os outros prisioneiros não acreditam nele. Eles ficam zombando do carinha que voltou pra caverna, como se as coisas que ele contou fossem tudo doideira, né? E se eles pudessem, até matariam o cara. Bom, nessa história o filósofo sugere que a gente pode estar vivendo dentro de uma ilusão sem perceber. E o que a gente acha que é a realidade é só uma projeção, uma cópia, uma simulação do que é verdadeiro. E aí, já ficou incomodado? Vamos lá, tem mais. A hipótese da simulação. Interessante, hein? Bom, se prepara que a partir de agora a gente vai explodir a mente. Você já ouviu falar da hipótese da simulação? A ideia de que tudo que a gente conhece, né, o universo, as pessoas, até você assistindo esse vídeo agora,
tudo pode ser uma simulação de computador. Como se a gente estivesse vivendo dentro de um jogo gigantesco, estilo The Sims, né? Só que absurdamente realista. Sério, parece coisa de ficção científica, tipo Matrix, né? Mas tem gente séria falando isso, gente séria. Incluindo um cara chamado Rhys Van Verk. Ele é um cientista do MIT e ele escreveu um livro chamado The Simulation Hypothesis. O cara basicamente diz que nossa realidade pode ser um game ultra realista criado por uma civilização muito mais avançada que a nossa. Parece muita loucura pra você, não parece? Calma, vamos ver os argumentos dele, né? Imagina o seguinte, olha o tanto que os videogames evoluíram em poucas décadas. Antigamente, né, era tudo pixelado e tosco, tipo o Space Invaders, né? Hoje em dia tem jogos como Cyberpunk 2077 que são praticamente filmes interativos. E a parada não vai parar por aí, vai continuar evoluindo. Com as tecnologias de realidade virtual e inteligência artificial bombando, não tá longe da gente criar um jogo que seja... Vai continuar evoluindo, mas tem uns 5, 6 anos que o nível tá estagnado, hein? Os videogames, os gráficos dos videogames estão estagnados. Impossível de diferenciar da realidade. E se a gente chegou nesse ponto, o que garante que outros já não fizeram isso antes? E se fizeram isso e colocaram nossa consciência pra rodar lá dentro? Como se a gente fosse um NPC avançado, entende? Pensando por si próprio através de inteligência artificial. O mais louco é que a física dá umas dicas que podem apoiar essa teoria, saca só. O colapso da função de onda. Você sabia que as partículas ficam num estado meio indefinido até alguém observar? Na mecânica quântica, as partículas, tipo elétrons e fótons, elas não têm uma posição fixa como a gente está acostumado a pensar. Em vez disso, essas partículas são descritas por uma função de onda, que basicamente diz onde a partícula pode estar. Imagina que você está procurando um gato escondido num quarto escuro. A função da onda é como um mapa de probabilidade que vai dizer, por exemplo, que tem 30% de chance do gato estar perto da porta, 20% de chance do gato estar perto da janela, 50% de chance do gato estar no meio do quarto. Mas enquanto você não acender a luz, o gato meio que tá em todos os lugares ao mesmo tempo. É tipo um estado de superposição. E aí a função da onda, né, ou seja, a posição que a partícula realmente está, é tanto definido quanto indefinida. E o colapso vai acontecer exatamente no momento que alguém medir ou observar a partícula. Tipo assim, antes de medir, a partícula está numa superposição de estados. Ou seja, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, como o gato no quarto escuro, né? Mas no instante em que você mede ou acende a luz do quarto, a função de onda colapsa e a partícula decide onde ela está. E só a partir daí, quando a onda é observada, ela só vai estar naquele lugar específico e em nenhuma das outras opções. Como se o gato, de repente, estivesse só no meio do quarto. Então, o colapso da função de onda é quando toda a incerteza desaparece e a partícula escolhe um estado único. Mas ela só faz isso no momento que é observada. Enquanto ninguém olha ou ninguém mede, ela volta para o estado indefinido. Isso significa que, enquanto ninguém está olhando, a partícula não está realmente num lugar específico. Ela está meio que em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo. Só quando você mede é que ela se fixa num lugar só. Cara, isso parece muita loucura, não parece? Muita. E é mesmo, é loucura. Isso faz alguns físicos pirarem, e eu aposto que você também. O clássico dessa treta é o experimento da dupla fenda. O que os cientistas fazem é jogar partículas, tipo elétrons, né, contra uma placa com duas fendas. E o que eles conseguiram comprovar é que quando ninguém está olhando, as partículas se comportam como ondas, formando um padrão de interferência, tipo várias faixas na superfície da placa. Mas toda vez que alguém olha para elas ou simplesmente direciona um detetor nas fendas, as partículas colapsam e passam por uma fenda só, como se fossem bolinhas sólidas. Isso prova que o simples ato de só olhar, de observar uma partícula, muda a natureza dela. E por que isso acontece? É isso que a ciência está querendo entender até hoje. A ciência não consegue entender. Mas mesmo sem entender o porquê, o que a gente já sabe é que o fenômeno acontece. É como se a realidade só concretizasse quando alguém olha. Igual a um jogo renderizando um cenário novo a partir do momento que você se vira para um novo lugar. Não é? Já pensou que loucura é isso? A realidade não é fixa até você olhar para a realidade. Enquanto isso não acontece, tudo tá meio que em segundo plano, esperando para ser definido. Não é louco imaginar que as partículas agem com a exata mesma mecânica dos jogos de mundo aberto? A teoria de Nick Bostrom. A teoria da simulação tem argumentos bizarros, como por exemplo os do filósofo Nick Bostrom. Ele diz que se uma civilização avançada puder criar simulações realistas da consciência, é provável que existam inúmeras simulações e que a nossa realidade possa ser uma delas. Basicamente ele diz que, primeiro, as civilizações avançadas tendem a desenvolver simulações ultra realistas, como as que a gente já está fazendo. Segundo, pela lógica então, o número de simulações seria muito maior do que realidades originais. Logo, estatisticamente, Quem mora no Brasil vive uma simulação de GTA, né? Só tiro, porrada e bomba. seria mais provável que a gente esteja dentro de uma simulação do que na realidade base. A probabilidade da gente estar vivendo numa simulação pode ser analisada com base no argumento estatístico.
Para o Nick Bostrom, só existem 3 possibilidades. 1. Civilizações tecnológicas são extintas antes de desenvolverem simulações conscientes. 2. Civilizações avançadas existem, mas não têm interesse em criar simulações. Ou 3. Simulações são possíveis e comuns, e sendo assim, é mais provável que a gente esteja dentro de uma. Se a gente assumir que a terceira opção é verdadeira, a chance da gente estar numa simulação depende do número de realidades simuladas em relação à realidade original. Se uma civilização criar milhões de simulações, então a chance da gente estar na realidade base seria algo como 1 em 1 milhão, ou seja, 99,9999% de chance da gente estar simulado. Se uma civilização puder criar milhões de simulações, então o número de seres simulados obrigatoriamente vai ser muito maior do que o número de seres reais. Dessa forma, qualquer ser consciente tem uma probabilidade muito maior de estar numa simulação do que na realidade original. Tá parecendo conversa de maluco? Então se liga, vamos lá. Vários pesquisadores respeitados, como o físico Neil deGrasse Tyson, estimam essa probabilidade de simulação em 50% ou mais. O próprio Elon Musk já falou que ele acredita que tem uma chance de 1 em bilhões de que a gente esteja na realidade base. Isso é pouco demais. Então, pela lógica, é improvável que a gente viva na realidade. E pra gente pirar de vez, vários cientistas compararam as leis do universo como indícios de uma simulação. Tá preparado para um chá de verdades malucas agora? A quantização da realidade. Na física quântica, as partículas subatômicas parecem existir em estados mínimos indivisíveis, né? Como se fossem pixels na renderização gráfica de um game. Por exemplo, o fato da energia existir só em valores específicos significa que ela é quantificada. Isso é equivalente à resolução mínima no universo, igual os pixels num game. O limite da velocidade da luz. A velocidade da luz é cerca de 300 mil km por segundo. E esse limite é um limite intransponível no universo, ou seja, nada vai além disso. Então, na prática, é como se tivesse um limite para a velocidade. Num jogo ou numa simulação, limitar a taxa de processamento impede que o sistema fique sobrecarregado. Por isso, alguns teóricos sugerem que a velocidade da luz pode ser justamente uma limitação do processo computacional do universo. No videogame, os gráficos só são carregados na tela quando o jogador se aproxima do ambiente. Então, se o universo for simulado, ele pode estar operando sobre regras parecidas, com cálculo sob demanda para economizar processamento. Além disso, algumas anomalias no nosso universo são usadas para sustentar essa teoria, como, por exemplo, o problema da consciência. A gente ainda não entende completamente como a mente humana percebe a realidade. Simulacro e simulação. Esse é o nome do livro que inspirou nada menos que Matrix. Inclusive, os diretores fizeram os atores lerem esse livro antes de filmar, para entrar na vibe da parada. Já deu pra sentir o nível, né? Quem criou essa ideia de simulacro e simulação foi o Jean Baudrillard, no início dos anos 90. Basicamente, esse autor diz que a gente vive numa era em que a realidade não é mais real. Ela é só uma simulação da realidade. Parece complexo? Calma que eu vou destrinchar agora, vamos lá. Ele fala que antigamente as representações de coisas, como por exemplo os símbolos, as imagens, os conceitos, eram baseados em algo real. Mas hoje em dia essas representações foram se desdobrando e se copiando tanto que elas ficaram comuns e muito distorcidas. Então hoje a gente já nem sabe mais o que é real e o que é falso. O simulacro seria uma cópia de alguma coisa que já existiu, mas hoje a cópia já tomou o lugar, o sentido da verdade no lugar da coisa original. Por exemplo, a sua foto de perfil. Ela não é você, né? Mas ela tá há tanto tempo lá, os seus amigos virtuais veem tanto só aquela foto, que as pessoas consideram que aquele rosto é você. Pessoal, vamos dar uma segurada nos filtros. As pessoas põem tanto filtro em foto de perfil de WhatsApp e Instagram. Aí quando a gente não reconhece a pessoa pessoalmente, a pessoa fica com raiva. Dá uma segurada. Quer usar filtro? Pode usar, mas aprecie com moderação. Tanto que quando elas veem você ao vivo, nem parece você, não é verdade? Já passou por isso? Isso é o simulacro. E do simulacro vem a simulação, que é quando o real nem existe mais. E no mundo onde não dá mais para diferenciar realidade de ilusão, o que acaba surgindo é uma hiperrealidade. Mais crível que o mundo real era no passado. Você quer ver isso na prática? Pensa no Instagram. O feed que você vê lá, pô, é cheio de fotos que passam uma ideia de vida perfeita. Mas aquela foto de pôr do sol, sorriso feliz, o corpo trincado, nada disso é realmente autêntico. A vida real da pessoa pode ser bem mais diferente. As paisagens não são tão coloridas nem tão iluminadas quanto estão parecendo. Aquele mar azul não é tão azul assim, né? Tem filtro. Com certeza já tirou uma foto de uma comida bonita e você olhou a foto e o prato na sua frente e a foto estava mais bonita. É ou não é assim? Você deve ter visto muitas fotos de lugares incríveis e viajou pra lá. E quando você chega, você vê que nem era aquilo tudo, né? Eu já passei por isso várias vezes. E aí a sua decepção é tão grande que parece que o que você tá vendo é menos realista do que nas fotos que você viu na internet. A sensação é que
você tá numa simulação no real, não é verdade? Isso significa que a gente já vive num mundo onde o fake e o real já estão tão misturados que a gente simplesmente aceita tudo que parece mais convincente ou confortável. Ou seja, a gente vive cercado de simulacros que já perderam vínculo com qualquer realidade concreta. Programas de reality show tipo Big Brother são vendidos como vida real, mas eles são cuidadosamente editados para criar narrativas mais envolventes do que a vida real. Não é a vida real ali, né? Esse autor, o Baudrillard, já nos anos 90, ele não estava só viajando na filosofia, ele estava meio que antecipando o mundo moderno, né? Com redes sociais, deepfakes e até a cultura de celebridades fabricadas. No fim das contas, parece que a gente vive num loop infinito de simulações, onde a verdade não importa tanto quanto a narrativa que se vende. No fim, Baudrillard meio que dá um tapa na sua cara e diz: acorda, você já está vivendo na simulação e nem percebeu. E o mais doido é que a gente continua consumindo e preferindo essas realidades fabricadas sem pensar duas vezes. Glitches na realidade. Tá, mas se a gente vive numa simulação, toda simulação é possível de erros, de bugs. Um exemplo. Hoje em dia, né? A gente prefere passar... Eu falo a gente, a grande maioria, né? Prefere passar uma tarde assistindo série, mexendo no Instagram, YouTube e outras redes sociais, do que passear no parque, do que até mesmo passeio no shopping. Nós estamos substituindo, literalmente, aquilo que é real, palpável, de fato, por coisas que estão gravadas, filmadas, fotografadas. Séries e filmes são interpretações também gravadas. Nós estamos trocando demais aquilo que é real por aquilo que é literalmente fake. A gente sabe que é fake. Certo? Certo. A gente já conversou sobre esses fenômenos quânticos inexplicáveis, né? Como entrelaçamento, colapso de função de onda. Mas isso é coisa de cientista, está muito distante da gente. É um dicionário muito complicado pra gente. Será que não tem como nós aqui testarmos se a gente está numa simulação? Vamos investigar. Vamos partir do princípio que nenhum sistema computacional é perfeito. Então, se a gente está dentro de um ambiente programado, ele pode e deve apresentar falhas, seja por limitações do sistema, por erros de código, ou até por mudanças feitas por quem estiver operando a simulação. Essas falhas podem ser eventos que desafiam as leis da física, experiências estranhas que afetam a nossa percepção do tempo e do espaço, memórias divergentes, estruturas matemáticas ou padrões ocultos na natureza que sugerem que existe uma codificação por trás de tudo. Bom, o primeiro exemplo que você já deve ter experimentado é o efeito Mandela. Esse efeito foi detectado a partir do momento que o mundo se deu conta de que muita gente no mundo inteiro se lembrava que o Nelson Mandela tinha morrido na prisão nos anos 1980, quando na verdade ele faleceu em 2013. E a partir dessa lembrança falsa que aconteceu em massa, uma lembrança coletiva de uma coisa que nunca existiu, as pessoas foram observando que isso aconteceu em várias outras ocasiões no mundo inteiro. Por exemplo, várias pessoas lembram que o nome da marca Kit Kat tinha um hífen entre as duas palavras, Kit, hífen, Cat. Mas a marca nunca teve um tracinho entre as palavras. Outro clássico é a ponta preta no rabo do Pikachu. Todo mundo tem essa memória, mas ele nunca foi assim. Pode pesquisar. Todo mundo que assistiu Star Wars tem certeza que o Darth Vader disse: Luke, eu sou seu pai. Mas na verdade ele sempre disse: No, I am your father. As pessoas juram que o mascote do jogo Monopoly usa um monóculo. Só que ele nunca foi desenhado assim, nunca teve um monóculo ali. E são dezenas e dezenas de exemplos de efeito Mandela. E ele colabora muito com a teoria dos erros de simulação, né? Porque isso seria uma pista de que foram feitos alguns ajustes na realidade, algumas mudanças no código da simulação, que mudaram, né? Apagaram coisas do mundo, mas deixaram rastros na memória coletiva. Por isso que gente do mundo inteiro lembra de ter visto a mesma coisa, mas que essas coisas nunca existiram. Isso seria simplesmente porque mudaram o código na programação dessa simulação aqui que a gente vive. Muitos psicólogos argumentam contra isso, dizendo que pode ser o efeito de uma falsa memória, que tudo isso é a nossa mente tentando preencher as lacunas de informação. Mas não é estranho que quase todo mundo lembre do Pikachu com o exato mesmo erro, com a ponta da cauda preta? Todo mundo? Por que o cérebro de todo mundo acabou preenchendo a mesma lacuna do exato mesmo jeito? Outra possível evidência de falhas na simulação seriam os fenômenos temporais estranhos. Um déjà vu é um exemplo disso. Já teve um? Aliás, a gente pode até trazer isso nesse quadro aqui, né? Falar sobre déjà vu. Já vai comentando aqui embaixo. Bom, o que é o déjà vu? O déjà vu é aquela sensação de já ter vivido um momento antes, como se a simulação tivesse carregado um evento duas vezes ou feito um rollback na linha do tempo. Tem gente que já sentiu outras coisas estranhas, como se o tempo tivesse pulado alguns segundos ou até minutos na frente, sem explicação. Eu já passei por isso várias vezes. Da mesma forma, tem gente que já passou pela experiência de olhar um lugar por duas vezes e um certo objeto apareceu, desaparecer e reaparecer num piscar de olhos. Essas são experiências inexplicáveis
que poderiam indicar bugs na renderização da simulação. E também tem coincidências extremamente improváveis, como o caso de irmãos idênticos separados que acabaram tendo vidas quase idênticas. Tem vários registros históricos de irmãos gêmeos que foram separados no nascimento e acabam tendo carreiras, esposas e até nomes semelhantes. Um estudo feito pela Universidade de Adelaide, na Austrália, indicou que a chance de encontrar um sósia perfeito, alguém com o mesmo rosto exato, é de cerca de 1 em 135. Isso significa que, estatisticamente, cada pessoa tem cerca de 6 sósias espalhadas pelo mundo. Mas como que isso é possível se cada uma dessas 6 pessoas iguais tem uma árvore genealógica e uma genética totalmente diferente? Não parece aqueles NPCs que aparecem em lugares diferentes do jogo, que eles aproveitaram o projeto do personagem e só mudaram a roupa? Também é impressionante o fato de surgirem inúmeros padrões recorrentes na história e na natureza, como o número 137 na física, a sequência de Fibonacci e o número 23, que parece que está em todo lugar. Será que tudo... O número 23 é absurdo, tá? O número 23 é absurdo. De verdade. Tem um filme com o Jim Carrey, apesar de ser um drama. Número 23 é interessante, viu? Pra você entender um pouquinho aí Tem até uma teoria da conspiração baseada nesse número. Tudo isso é um bug do nosso cérebro? Ou seriam indícios de programação? A gente está muito preso nas experiências da nossa vida aqui na Terra. E se a gente expandir e for buscar uma explicação no espaço? O princípio holográfico. Bom, agora se prepara para bugar de vez. Pensa num holograma. Sabe aquelas imagens 3D que você vê nos selos de um cartão de crédito ou em figurinhas? Elas parecem ter profundidade, parecem ter volume, mas na real são só uma imagem plana com informação suficiente para enganar os nossos olhos. No universo, a treta é parecida. É tipo se a realidade 3D fosse uma projeção numa camada 2D que armazena todas as informações. A sacada veio quando os físicos estavam tentando desvendar buracos negros. Foi mais ou menos assim, né? O Stephen Hawking sacou que os buracos negros emitem radiação e acabam evaporando. Mas aí veio o problema. O que acontece com a informação que estava lá dentro? Ela simplesmente desaparece? Não pode. A informação não pode sumir. Isso quebra as leis da física quântica, porque a informação nunca pode ser destruída. Então a solução para isso seria o esquema de holograma. Outro físico chamado Leonard Susskind e também o Gerhard Hooft sugeriram que a informação do que entra no buraco negro não some, mas fica codificada na superfície do horizonte de eventos, como uma camada 2D que registra tudo de 3D que já caiu ali. Então, se isso vale para os buracos negros, será que também vale para o universo inteiro? Foi aí que nasceu a ideia de que tudo no universo pode ser descrito por uma camada bidimensional. Imagina que o universo inteiro é como uma cúpula gigante. Tudo que rola lá dentro da cúpula, no espaço 3D, é na verdade uma projeção do que está registrado na superfície dessa cúpula. Parece doideira, mas faz sentido dentro da física teórica, né? Especialmente na teoria das cordas e na gravidade quântica. O princípio diz que as equações que descrevem o volume 3D do universo podem ser totalmente traduzidas para uma superfície 2D, sem perder nenhuma informação. E isso é assustador. Mas isso também resolve alguns paradoxos malucos da física e até ajuda a gente a entender a gravidade quântica. Sabe aquele rolo de tentar unir a teoria da relatividade, que fala sobre a gravidade, né, com a mecânica quântica, que fala sobre partículas? O princípio holográfico meio que serve como um atalho para conectar essas coisas. Outra aplicação disso é no conceito de Add-CFT Correspondence, que é uma ferramenta matemática que basicamente confirma que um espaço com gravidade pode ser descrito por um espaço sem gravidade numa dimensão a menos. Complicou demais, né? Em outras palavras, uma dimensão tridimensional com gravidade se traduz numa superfície bidimensional sem gravidade. E aí vem de novo a pergunta cabulosa. A gente está vivendo num holograma? Olha que loucura, se o princípio holográfico for mesmo real, significa que tudo que a gente vê, sente, experimenta como universo 3D pode ser só uma projeção de informações numa camada 2D. É como se o que a gente acha que é a realidade é só uma ilusão super bem feita, tipo um filme em 3D que está rolando numa tela plana. Então a nossa existência pode ser só uma renderização tridimensional de dados bidimensionais. Então nessa teoria cabe perfeitamente a ideia de que você acha que está vivendo num espaço 3D com profundidade e volume, mas na real pode ser só um efeito especial de uma camada 2D que contém toda a informação do universo. Bom, agora para você entender, é tipo ser um personagem de videogame que acha que o mundo tem profundidade, mas na real é um monte de pixels numa tela plana. E o mais doido é que ninguém provou que isso é verdade, mas as equações batem e resolvem uma cacetada de problemas da física teórica. Uma outra teoria que combina muito com essa do holograma é essa aqui, ó. A hipótese do realismo digital. Bom, essa teoria diz que o universo não é uma entidade física contínua, mas sim um sistema computacional, e nele a realidade é construída a partir de informações digitais. Então tudo que a gente percebe, como a matéria, a energia, o espaço e o tempo, seriam na verdade o resultado de um processamento computacional extremamente avançado.
O pensamento por trás dessa ideia é que o universo opera igual a um computador gigantesco, só que em vez de ser feito de partículas fundamentais como átomos e quarks, ele seria composto por bits de informação. Esses bits formariam a estrutura fundamental da realidade, e tudo que a gente experimenta seria resultado da manipulação e do processamento dessas informações. Isso parte da ideia de que o espaço-tempo pode ser quantizado, ou seja, ele é feito de unidades mínimas de tamanho finito, assim como os pixels de uma imagem digital. Além disso, as leis da física funcionam exatamente como as regras programadas no sistema computacional. A física moderna já provou que as leis do universo podem ser traduzidas em equações matemáticas bem específicas. Se o universo fosse só uma estrutura física natural, por que ele seguiria padrões matemáticos tão rígidos, como se fosse um código de programação? A mecânica quântica pode então ser explicada como um algoritmo de processamento que otimiza o uso de informações e renderiza a realidade só quando é necessário. Como a gente já viu aqui com o entrelaçamento quântico, as limitações do universo pela velocidade da luz e experiências de dupla fenda. Uma das partes mais perturbadoras desse assunto é que, assim como os personagens num game não sabem da existência do computador que está rodando o jogo, da mesma forma a gente pode também nem fazer ideia se a gente está dentro de uma simulação que está rodando. A hipótese do realismo digital sugere então que o universo não é contínuo, mas sim feito de informações digitais processadas como num supercomputador cósmico. E o pior de tudo é que essa ideia se encaixa bem com as descobertas da mecânica quântica e com a estrutura matemática do universo. Se essa teoria estiver correta, significa que a gente vive na Matrix, onde tudo é código e informação. A grande questão é, existe uma maneira de hackear de vez essa simulação? E se existe mesmo essa grande simulação, então quem é o programador? A teoria do design inteligente. Eu sei quem é o programador. Eu sei quem é. Pois é, muita gente não se ligou, mas a teoria do design inteligente também pode ser relacionada com a hipótese do realismo digital e com a ideia de que a gente vive numa simulação. As duas teorias falam que o universo e a vida foram projetados em vez de eles surgirem de um jeito aleatório. A diferença é que enquanto o design inteligente costuma ser associado à intervenção, de um ser divino, a hipótese da simulação propõe que o designer pode ser uma civilização avançada. Mesmo assim, o design inteligente também parte do princípio de que tudo que existe foi planejado, criado e está em execução de acordo com um plano, um projeto, igualzinho uma programação. Da mesma forma, o designer do universo opera igual um programador, sendo um ser mais avançado que projetou tudo, desde a concepção até a execução. Desenvolveu e agora acompanha o desempenho do programa do universo. E aí, você já tinha pensado nisso? As leis da física. O físico James Gates, ele descobriu que certas equações fundamentais da física contêm códigos matemáticos idênticos aos usados em programação de computadores. E depois que você percebe isso, já era, não tem mais como, né? Nunca mais você pensa no universo da mesma forma. Para começar, ele levou em conta um negócio chamado de princípio antrópico. Ele sugere que as leis da física parecem ajustadas direitinho demais, como se tivesse uma intenção por trás. Porque pensa, existe uma quantidade infinita de variáveis que, se não tivessem completamente ajustadas, não existiria a vida e nem o universo do jeito que é. Parece estar tudo extremamente organizado, orquestrado, tudo no lugar certo, na quantidade certa. Isso vale para as células do nosso corpo, para a química dos gases da atmosfera, para a gravidade da Terra, as forças que operam o universo, tudo. Qualquer coisa que fosse minimamente diferente, já era. O projeto de vida e ordem do universo já não era para ser mais viável, não tinha como acontecer. É tudo tão organizado, tão ajustado, que fica cada vez mais difícil pensar que tudo ficou assim por acaso. Olha, se a Terra estivesse 5% mais perto do Sol, as temperaturas iriam aumentar tanto que os oceanos poderiam evaporar. Se a Terra estivesse 5% mais longe do Sol, os oceanos congelariam. Isso ia impossibilitar a vida complexa. Sem Júpiter, a Terra ia tomar impactos muito mais frequentes de grandes asteroides, como aquele que extinguiu os dinossauros. Se a pressão atmosférica da Terra fosse maior do que é, ia ser difícil existir água líquida na superfície. Se a gravidade diminuísse um pouquinho, a atmosfera ia se dissipar, deixando a superfície da Terra exposta à radiação do Sol. Isso seria mortal. Se a rotação da Terra fosse menor, um pouquinho menor, os dias seriam extremamente longos, aquecendo demais um lado do planeta e congelando o outro. A Terra tem a quantidade de elementos muito específicos, como carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e fósforo, que são fundamentais para a bioquímica da vida. A composição química inicial da Terra foi simplesmente perfeita. Se faltassem alguns desses elementos, a química da vida simplesmente não seria possível e organismos complexos jamais poderiam existir. Então essa teoria levanta a hipótese de que a gente está dentro de um sistema super calculado e controlado, como uma simulação. Para os habitantes dessa simulação, o criador desse sistema poderia até ser entendido como um deus, mas ele pode ser simplesmente uma forma de vida extremamente avançada que criou essa tecnologia e a gente está rodando como parte desse programa.
Bom, e depois dessa jornada inteira pela ciência e pela filosofia que provoca a gente sobre a nossa realidade, é muito difícil, pelo menos, não pensar na possibilidade da gente estar numa simulação. Mas se ainda assim você não está convencido, beleza, eu vou lançar a bola para você. Você pode me provar que nós não estamos vivendo numa simulação? Responde aqui embaixo. Obrigado por esse vídeo. Deixa aqui embaixo seu comentário. Escreve também umas sugestões para o nosso próximo vídeo no Enéas Curiosidade. Vai ser bem bacana ler os comentários de vocês. Toca aqui agora, se inscreve no canal. É sempre bom saber que você está no canal, principalmente com a notificação ativa, porque tem muita coisa acontecendo no universo nerdístico como um todo, na cultura pop como um todo, porque nós somos nerds. A gente gosta demais disso. Obrigado, galera. Tamo junto sempre. Até a próxima. Fui! E aí, gostou do vídeo? Muito bom, né? Pra mim, o grande arquiteto de tudo, né? O grande programador de tudo, pra mim, é Deus, é minha fé. Mas é interessante pensar que, independente disso, a gente pode sim estar vivendo uma simulação. Um dia eu posso pegar um vídeo que explica também sobre essa parte, mesmo do ponto de vista de fé, como funcionaria também. A gente pode fazer aqui um react a respeito disso também, tá bom? Muito obrigado porque você ficou aqui assistindo o vídeo. Vou deixar o Live Pix aqui na descrição. Tô com o meu microfone aqui. Não é um microfone novo, mas é um som que está melhor para vocês me ouvirem com um áudio um pouco melhor, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.